noite, a paz do Senhor Jesus Cristo seja na sua vida. Estou aqui para anunciar a palavra de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito Santo. Livro de Mateus, capítulo 24, e versículo 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a volta do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Estando duas moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, estai vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Os sinais da volta de Jesus Cristo são evidentes. Em todas as partes estão acontecendo aquilo que Jesus falou há 2000 anos atrás, em cumprimento à palavra de Deus, e a mesma que se cumpre em todos os cantos, em vários lugares. Se vê com frequência sinais na terra, sinais no sol, sinais na lua, e isto indica que Jesus está voltando, o juiz está às portas. A Bíblia diz em Mateus capítulo 25: vigiai, sejais prudentes, sóbrios, porque o dia e a hora ninguém sabe em que o Filho do Homem há de voltar. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 24 e versículo 27 diz que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. O apóstolo Pedro, ele escreve na carta dizendo que não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Portanto, sejais prudentes, sejais sóbrios e andai como sábios, remindo os tempos, porquanto os dias são maus. A Bíblia diz que nos finais dos dias haveria homens presunçosos, homens soberbos, homens enganadores, falsos pastores, falsos profetas, falsos doutores, falsos mestres. Haveria homens amantes de si mesmos, homens
que teriam coceira nos ouvidos, amontoando para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviariam os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas quando se olha para a palavra de Deus, a tudo quanto Jesus diz, e aquilo que se vê nos dias de hoje, a gente olha para uma sociedade que diante de sinais ainda mantém-se incrédula, ainda mantém-se rebelde a Deus e contraditória à palavra de Deus, porque visando o homem viver segundo as concupiscências da carne, vivendo segundo os rudimentos do mundo, pelos prazeres sexuais, pelos prazeres imorais que o pecado promove, aquilo que o homem deseja e aquilo que ele vem buscando ao longo de sua vida. E assim, o homem está se perdendo, porque Deus insiste em buscar pelo homem, porque a sua misericórdia é grande. A Bíblia diz, de geração em gerações, são as suas misericórdias. No livro das Lamentações diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A Bíblia diz que o Pai procura pelos verdadeiros adoradores, que o adorarão em espírito e em verdade. No livro do profeta Isaías diz que a mão do Senhor está estendida para poder salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possam ouvir, mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A Bíblia diz, destituídos estão da glória de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. Mas graças a Deus que enviou seu único filho, o unigênito, que veio a este mundo, e pela obediência por aquilo que padeceu, ele foi levado à cruz, e na cruz ele consumou a obra que o Pai o havia outorgado, e fielmente ele consuma na cruz a obra que o Pai havia dado a ele. A Bíblia diz em Filipenses, no capítulo 2, que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus assim o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes que se nomeiam no céu, na terra e embaixo da terra, para que ao nome de Jesus Cristo se dobrem todos os joelhos e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sendo filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Em tudo foi tentado, mas não cometeu pecado. A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre si, e por suas pisaduras fomos sarados. Deus estava em Cristo Jesus, no mundo, reconciliando consigo o mundo. Por Ele nós temos paz com Deus. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por Ele. No livro de Mateus, no capítulo 18, diz que Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque o homem se encontra perdido nos próprios caminhos. A Bíblia chega a dizer, no livro do Provérbios, que há caminho que aos homens parece ser direito, mas o fim são os caminhos da morte. A Bíblia diz no profeta Isaías que os caminhos do homem não são os caminhos do Senhor. A inclinação da carne, ela é inimizade contra a lei de Deus. E aqueles que se inclinam para a carne morrerão, porque a inclinação da carne é morte. A
Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que os que andam segundo a carne não podem agradar a Deus. Na carta de Gálatas, o apóstolo Paulo disse que se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, então vivereis. Aquele que semeia no Espírito, do Espírito Santo ceifará a vida eterna. Mas aquele que semeia na carne, de sua carne ceifará a corrupção. Apenas dois caminhos, e o homem decide, porque a decisão está em vida. Após a morte segue-se ao juízo. A Bíblia diz: estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida eterna, e são poucos que encontram. Espaçoso é o caminho, larga é a porta, e são muitos que entram por esta porta. Jesus falou no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. A Bíblia diz que aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. João capítulo 8, versículo 12 diz: eu sou a luz do mundo, se alguém seguir Jesus, não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. A Bíblia fala em João capítulo 3 que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tudo que se faz em oculto, em trevas, a luz manifesta. A palavra de Deus é luz, a palavra de Deus é a verdade, a palavra de Deus é santa, a palavra de Deus é viva e eficaz, a palavra de Deus destrói qualquer argumento humano, a palavra de Deus rompe barreiras, a palavra de Deus acaba com o comércio religioso, a palavra de Deus é a veracidade bíblica incontestável, e a palavra de Deus permanece eternamente. Amém? Jesus aqui diz que os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia diz que o homem é como erva, que cai e murcha, mas a palavra de Deus permanecerá eternamente. O homem é pó, e do pó veio, ao pó voltará. A Bíblia diz que o homem é pó e cinza. No Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, Jesus ele diz o que o homem vai dar pelo resgate da sua alma, porque aquele que busca salvar a vida perde a salvação, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, salvar-se-á. No livro de Atos, o apóstolo Paulo declarou: de nada faço questão, nem tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Em João capítulo 12 diz que se o trigo não morrer, fica ele só, mas morrendo dá muitos frutos. Na humilhação de Jesus foi tirado a sua condenação. A Bíblia diz em Romanos, no capítulo 4, ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de água viva sairá de dentro do seu ventre. Examina as Escrituras e vós encontrareis nelas a vida eterna, pois são elas que de mim testificam. Jesus disse. A Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, corrigir, repreender, instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito
Na carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 11, Paulo disse que o que está escrito aqui, está escrito para o nosso aviso, a quem já são chegados os fins dos séculos. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, porque muitos procurarão e não encontrará. Religião você encontra de um monte. Estão comercializando a palavra, estão fazendo show de fé, vendendo produtos religiosos em nome da palavra de Deus. Estão enganando os simples com astúcias de palavras fingidas. Homens que são detratores de males, corruptos de entendimentos, privados da verdade, aprendem sempre, mas não podem chegar ao conhecimento da verdade, porque Paulo chegou a dizer, dizendo ser mestres, mas não sabem o que dizem e nem o que afirmam. Porque Jesus falou em Mateus capítulo 11, que estas coisas são ocultadas aos sábios e aos entendidos e revelado aos pequeninos, porque assim aprove a Deus. Quer ser sábio? Torne-se louco, porque Deus destruiu a sabedoria dos sábios e aniquilou a inteligência dos inteligentes. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de homem corruptível, na imagem de aves, de quadrúpedes, de répteis, porque mudaram a verdade de Deus em mentira, honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mas a Bíblia diz que do céu manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em mentira. Estão convertendo a graça em dissolução. São oportunistas da fé, charlatões, cães gulosos, lobos em pele de ovelhas, falsos pastores, falsos profetas que carregam um evangelho fácil, dando às pessoas aquilo que elas gostam. Por isso que está a baderna que se está. Os tempos religiosos, com estes gananciosos, prostitutos da fé, mercenários, porque a Bíblia chama esses homens de raça de víboras, serpentes hipócritas. A Bíblia chama eles de telhas de aranhas, sepulcros caiados. Por fora são belos, são bem adornados, bem endereçados. As custas do Evangelho se promoveram na igreja, as custas do Evangelho se enriqueceram. Mas o Evangelho do qual Jesus anunciou resultou morte de cruz. O Evangelho do qual Estevão pregou resultou em morte de apedrejamento. O Evangelho do qual Tiago anunciou resultou na morte de decapitação, cortaram o seu pescoço. O Evangelho que os apóstolos pregaram, eles davam com grande poder testemunho da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e em toda a alma havia abundante graça. Mas são sinais da volta de Jesus. Vocês viram na sexta-feira como o povo foi pego de surpresa, não teve reações, não teve tempo de fugir e se esconder, não teve tempo de salvar algumas coisas materiais, porque na hora da vida está em risco, a pessoa não quer saber do carro, não quer saber do trabalho, não quer saber de dinheiro, ela quer escapar com a vida. A Bíblia diz do profeta Jonas que enquanto a tempestade sacudia o navio, os marinheiros pegaram as bagagens e jogaram o mar afora. Porque para livrar a pele da morte,
A pessoa não pensa em dinheiro, não pensa em alimentos, não pensa em roupa, não pensa em outra coisa senão de salvar-se, escapar com vida. A Bíblia diz: a quem vós apresentardes para servir, tornareis servos para obedecerdes ao pecado para a morte ou à justiça para a obediência. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, porque não é à toa que Deus fala com você que o caminho que você está trilhando, o fim será condenação. O único caminho que conduz o homem ao céu é Cristo Jesus. A religião que você frequenta, que você nasceu como um berço evangélico, ou um berço católico, ou espírita, ou qualquer religião que se denomina na face da terra, não será suficiente para te conduzir ao céu, porque o caminho que leva o homem ao céu é estreito. A porta é apertada. Chama-se Jesus Cristo, o Filho do Deus bendito, que os judeus rejeitaram, que foi entregue na mão dos pecadores para cumprimento das profecias, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está à direita do poder de Deus, e em breve ele voltará. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus, porque a Aparecida não vai rogar por você, nem agora, nem na hora da morte. Você pode fazer procissão lá para Aparecida da Norte, Aparecida do Norte. Você pode pagar a promessa, pode pendurar no